Olá, nós vamos apresentar o trabalho intitulado Experiência Sensorial em Ambientes Imersivos, o caso da mostra Leonardo da Vinci, 500 anos de um gênio. Meu nome é Roberta e a minha orientadora é a professora Maria Cristina Biassus e nós somos do programa de pós-graduação em Informática na Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Apenas para introduzir então a temática do nosso trabalho, a questão da imersão da imagem sempre foi uma preocupação dos artistas desde muito tempo. Então, as técnicas ilusionistas da pintura já no Renascimento, elas já nos davam, no Renascimento e antes do Renascimento até, já nos davam essa noção de espaço artificial e integração do espectador. Então, o que vai mudar hoje é que a gente tem o advento das imagens técnicas e que a tecnologia ela vai nos ajudar a fazer esse redimensionamento da imagem como forma de incorporar e fazer com que o espectador ocupe o espaço da imagem. Que a gente vê então que há uma nova ordem visual onde sujeito, imagem e objeto eles vão entrar num processo de hibridização. Então, a partir desse contexto no qual nós trazemos aqui, nesse contexto teórico e prático, nosso trabalho pretende apresentar uma reflexão teórica sobre uma experiência imersiva e sensorial que é possibilitada por sistemas de projeção mapeada, e nós trazemos o caso da mostra Leonardo da Vinci, 500 anos de um gênio, que foi inaugurada em 2019 no MIS Experience em São Paulo. Bom, a arte experimental, então, ela vai propiciar essa convergência de linguagem. Então, um conjunto de aparelhos e seus sistemas eles vão começar a se expandir e transformar em outros formatos e tecnologias. E aí que vai acontecer que os artistas vão começar a pensar e a refletir sobre a realização de projeções de luzes e imagens sobre outros tipos de superfícies. A partir dessa arte experimental, eles vão pegar aparelhos e outros equipamentos e vão começar a experimentar. Então, eles começam a ir em direção ao experimento com a tela, pensando na projeção da imagem como poética, que vai dar, então, a origem ao cinema multiprojeção. Então, como a gente vê, há uma hibridização de mídias e que essas hibridizações elas vão dar impulso para a criação de instalações cinematográficas, que vão conter projeções de vídeo, blocos de imagem e som, ambientes imersivos e interativos. E a Kátia Maciel ela nos diz que esses tipos de instalações cinematográficas elas propõem o atravessamento do corpo do sujeito, então há uma transformação do espectador em participador daquele ambiente. E nesse contexto, as exposições imersivas ela vai propiciar que o espectador participante, pegando então essa nomenclatura da Maciel, caminhe de forma livre, entre pelas imagens projetadas, construindo nele uma espécie de visitante experialista. Então, voltada não por si só pela experiência da tecnologia, mas para a experiência própria e sensível e perceptiva do espectador. Então, nesse trabalho, nós vamos trazer ao diálogo exposições que utilizam projeções mapeadas para a experiência do espectador. Então, a gente vai privilegiar a experiência mesmo do espectador e trazer ao diálogo o papel da mídia audiovisual como estratégia da evocação dos sentidos e reintrodução de técnicas cinematográficas. Por isso que nós começamos a falar sobre arte experimental e cinema experimental. Então, como a gente vê nesses GIFs aqui, a representação audiovisual de elementos que são provenientes de outros períodos, que vai ser pela combinação de colagem de pinturas, de outros tipos de mídias também, vai trazer. Essas exposições vão trazer músicas, imagens de movimento, vídeos, recriações a partir do próprio artista retratado. Aqui a gente tem, por exemplo, Caravaggio e o Van Gogh, que são artistas de dois períodos diferentes.
Então, o que se percebe que há uma importação de linguagens artísticas de outros tempos para o espaço visual contemporâneo. Então, a questão principal dessas exposições está na evocação de sensações autênticas e imediatas em resposta às imagens projetadas. No Caravage Experience, a gente tem uma terceira sentido, que é a fragrância, que eles colocaram junto com a questão da imersão visual e da imersão audiovisual na experiência. Bom, passando agora para o nosso estudo de caso, que seria a exposição que foi inaugurada no Music Experience em 2019, que esse espaço Music Experience, projetado pelo Museu de Imagem e Som de São Paulo, ele é considerado o primeiro espaço com foco em exposições imersivas. Então, para abrir esse espaço, para implementar esse espaço, eles criaram essa exposição do Leonardo da Vinci. E para isso ser feito, se valeram de tecnologias de fora, como a Sensory 4, realizada pela Grand Exhibitions, e vai combinar animações digitais multicanal, som surround e 40 projetores de alta definição. Então, como que foi feita, planejada essa mostra? Para a criação dessa experiência multissensorial, eles pegaram códices, anotações, diagramas, desenhos e pinturas do artista e digitalizaram em alta definição, o que possibilitou nessa projeção de imagens em grandes tamanhos. E ao longo da exposição, o que a gente percebeu, como a gente vê aqui o Batismo de Cristo, uma das primeiras obras que aparece na mostra, é que há fragmentos que são animados, fragmentos das obras, e esses fragmentos são expandidos, promovendo para a gente, como espectador, uma visão aumentada de partes das obras. E além disso, a gente vê movimentações e cenas gravadas de localidades próprias que Da Vinci viveu na Itália, e pessoas também que vão introduzir obras do próprio artista. Além disso, a gente viu também a simulação gráfica de engenhos e construções desenvolvidas por Da Vinci em 3D, então elas são animadas, as simulações gráficas são animadas como montagens e desmontagens. A gente consegue entender um pouco como é que era a mente do Leonardo da Vinci. Bom, sobre essa experiência, a Stogner ela vai dizer que experiências imersivas, como essa em São Paulo, que vão envolver mais de um sentido, que seria a visão e a audição, elas têm o potencial de criar um nível elevado de conexão emocional e cognitiva. Então, nessa amostra, nós identificamos três principais imersões, de acordo com a classificação de Stogner. A imersão experiencial, que vai colocar em diálogo múltiplos sentidos, além da visão e audição, a gente vai ter também um pouco a emoção vinculada, porque o corpo do espectador vai ser infiltrado nessas imagens, luzes e som, provocar então a sinestesia. A imersão narrativa, já que tem uma narrativa temporal biográfica do artista que a gente acompanha, essas transições de acordo com que a gente vai percorrendo, caminhando pela exposição, a gente percebe uma transição de um período para outro da vida de Da Vinci. E a imersão teatral, que é justamente por essas projeções de vídeo imensas, que vai ter o espectador vai sentir como se tivesse mergulhado em outro espaço e tempo, que também ele vai começar a se vincular, conectar mais de forma emocional e empática com o trabalho da exposição e o próprio trabalho do artista. O que se percebe também nessas mostras é a diminuição da distância entre o espectador e a imagem. Então, nesse tipo de exposições e experiências imersivas, esse espaço convencional que a gente sempre vê, que é padrão em museus convencionais, que tem um espaço entre a obra e o observador, a gente tem que ficar um pouco distante da pintura, por exemplo, uma Mona Lisa. Nessas exposições imersivas, esse espaço é rompido e o espectador ele passa a experienciar a arte de dentro da imagem, que vai provocar então essa imersão sensorial. Então, apenas para complementar, em função da pandemia, o Music Experience lançou uma plataforma digital e transferiu toda essa exposição
todos os conteúdos da exposição para o espaço virtual. Então, ali existem 6 salas: Códice Civil, Galeria Mista, Sensorial, Militar e Mona Lisa. E ali a gente pode navegar em 360 graus, interagir, clicar em links, acessar vídeos. Também dá para acessar áudios guia com explicações da exposição, além de recursos de realidade aumentada das próprias invenções de Da Vinci. Então, essa plataforma ela vai democratizar mais, popularizar mais a exposição e talvez expandir para outros públicos que não somente aqueles que puderam ir presencialmente à exposição. Bom, nosso trabalho finaliza por aqui. Agradecemos a atenção de todos.